Bom, estamos aqui hoje em mais uma gravação do podcast da Frase de Advocacia, mais um episódio, hoje é o episódio número 4. Temos aqui hoje a presença ilustre da gestora Beatriz Machinic. A Beatriz, ela é consultora financeira e mestre em governança corporativa, sócia fundadora da BM Finance Group, com matriz em Curitiba, unidade no Rio de Janeiro, onde ela reside atualmente, e filial em Nova York. E atua em mais de 90 escritórios em 24 estados brasileiros. Sim. Essa é a nossa super convidada de hoje, que hoje também é a nossa gestora da Frase de Advocacia. Bia, é um prazer ter você aqui hoje com a gente. Dê as suas primeiras considerações e fique à vontade. Sim, prazer estar aqui, né? Uma honra, na verdade, né? E fico feliz que nossos caminhos se cruzaram, porque eu sei que a gente tem algo a compartilhar e acrescentar com todos nessa jornada de empreender, que a gente sabe que não envolve só questões técnicas, mas também de esfera emocional, psicológica, para que a gente possa empreender com propósito e com leveza. Esse que é o meu slogan. Maravilha. Também temos na mesa aqui o Dr. Luiz Otávio Fras, que dispensa apresentações e comentários, nosso advogado no escritório da Frase de Advocacia. Dr. Otávio também e eu, Pedro, todos os advogados na Frase de Advocacia. E nosso bate-papo hoje é sobre como empreender em família. Vamos falar um pouco sobre planejamento financeiro também para o próximo ano que está chegando. E os desafios de empreender no cenário atual brasileiro, né? Bia, quando chega um cliente para você, tipo a Frase de Advocacia aqui, quais são os desafios que você mais assim, percebe que eles trazem para você quando o assunto é empreender em família? Perfeito. Já tive a oportunidade de atender muitos escritórios e atendo atualmente muitas empresas que ou começaram de forma familiar, né, e depois se tornaram ali organizações, né, que vários profissionais ingressaram, ou muitos que mantiveram também, né, esse quadro societário que envolve pessoas da família. E realmente eu acho que se tem um desafio maior por causa do envolvimento emocional, por causa da ligação emocional familiar. E um conselho, então, inicial que eu sempre trago é a importância de fazer essa separação e de estabelecer regras e limites na esfera do trabalho e na esfera da família. Senão, o nosso escritório ele acaba se tornando uma extensão da nossa casa, o que acaba prejudicando, porque ora você pode sacrificar a esfera da família por causa do trabalho, ou você vai sacrificar a esfera do trabalho por causa da família. E o que todo mundo tem como objetivo é manter um equilíbrio, na verdade. Então, eu acredito que tem técnicas e metodologias para a gente fazer isso, né? E certamente a gente teve uma jornada aqui juntamente com vocês também, né? Que é pai, filhos, irmãos... Sócios... E sócios na vida e nos negócios. Eu acho que é o principal desafio. Doutor Luiz. Mas olha, no nosso caso, interessante é que o caminho é o inverso. Eu fui o último que cheguei. Porque geralmente os negócios de família começam pelo patriarca, que vem lá de uma empresa que começa pequena e vai ganhando corpo. Os filhos vão chegando e vão se incorporando a isso, né? Acabam assumindo à frente dos negócios com essa passagem do bastão. Eu fui o último que cheguei, então eu cheguei já com o caminho aberto, então eu não tenho a responsabilidade de tocar nada, de passar bastão nenhum, estou para colaborar e para mim, que vim para agregar no escritório, é uma alegria poder estar desfrutando da companhia dos advogados, filhos, sócios, né? E a gente tenta dissociar muito, nem sempre consegue, mas já estamos sempre com o olhar em que essa empresa deve ser sempre com uma feição empresarial e não familiar. Uhum. Engraçado que esses dias eu estava numa reunião, o Luiz e mais um cliente. Eu falei, Luiz, espera aí, deixa eu falar só uma coisa pro cliente. O cliente falou, ué, Luiz é pai? Eu falei, não, aqui é diferente. A gente teve que fazer dos acertos que a gente fez como família e empresa foi tratar como família em casa e na empresa tratar como sócios, como profissionais. E isso passou, logicamente, pelo crivo da Bia, que nos aconselhou sobre isso no início, assim como nos aconselhou em várias coisas, como o planejamento do escritório, do crescimento da marca, do crescimento da empresa. Bia, fala pra gente um pouco de planejamento estratégico. O que é, Sim. de fato, isso? Sim.
Só complementando, né, a sua colocação sobre essa questão do relacionamento familiar e societário, a partir do momento que você estabelece regras e limites, você tem uma leveza maior para focar no negócio. Então, quando você, né, vai trabalhar planejamento e você precisa pensar na marca não como uma pessoa, mas sim como um negócio onde todos trabalham para essa marca, onde todos prestam contas para essa marca, e trabalhar para essa marca exige planejar financeiramente, fazer um planejamento estratégico. Eu acho que o primeiro passo é a gente identificar em qual estação a nossa empresa está, em qual fase que o nosso negócio está. E nós já conversamos muito disso, né, ao longo das nossas conversas, das nossas consultorias, que todo negócio vai passar por 3 estações. Vou aproveitar e ver se vocês aprenderam, né, quais são as 3 estações, né, que uma empresa pode passar. Correção. Alinhamento. E promoção. Aí. Olha aí, rapaz. Muito bom. Não foi ensaiado. Tem uma tarefa de casa, né? Pessoal, nós estamos desde 8 da manhã hoje com a Bia no escritório, planejando o ano de 2023. Então, se a gente não soubesse ficar agora ao vivo... Ia ser até sem graça, feio. né? Vai ficar muito feio. Perfeito. Então, correção, alinhamento, promoção. Todo negócio e toda pessoa vai passar por essas 3 fases. Por que é importante discernirmos em qual fase que o negócio está? Porque a fase exige um determinado comportamento. Então, o que é uma estação de correção? Eu gosto muito de falar dessa estação trazendo uma das minhas frases preferidas, que é do Einstein, e ele fala que se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai obter sempre os mesmos resultados. Então, se você quer obter resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. E a estação da correção é aquele momento que a gente para no escritório, para na empresa e fala assim, gente, eu preciso fazer coisas diferentes. Que momento que a gente percebe isso? Quando está muito pesado. Se passa dia, passa mês, passa ano, você percebe que as coisas estão mais pesadas, mesmo que você esteja tendo retorno financeiro, mas parece que o seu nível de felicidade, contentamento, motivação, ele vem diminuindo e a carga de trabalho só cresce, algum problema tem. Então, a fase da correção é a fase mais difícil. Exige uma mudança de postura, né? E não só questões técnicas, mas comportamentais, emocionais, às vezes até psicológicas também, crenças que nós temos. A gente está falando temos. disso hoje, né, com relação a empreender. Você deu até um exemplo, que é muito fácil você ter um dom, você saber explorar aquele dom. Agora, quando você transforma o dom em produto e coloca aquilo no mercado, para começar a vender, você ter um dom e começar a vender esse dom são coisas diferentes. Esse peso de carregar uma empresa nas costas, de ter que entregar resultado, de ter que ter relacionamento com o cliente, é um peso que tem que ser levado a sério. Porque não adianta nada você ter esse peso aqui, não conseguir levar essa parte e só ter aqui o talento. É que nem a distinção Precisam de dar juntas as duas artista coisas, e né? empresário, né? Sim. Nós temos que ter a divisão disso. Exato. Então, a estação da correção é uma estação difícil, mas se o seu ano você observa... Bia, como que eu posso observar se a minha empresa está numa estação de correção? É quando você não observa progresso e você percebe um peso muito grande nos procedimentos, na própria gestão, nas pessoas. É hora de fazer coisas diferentes para obter resultados diferentes. Bia, o mais difícil de tudo isso é quem está envolvido no processo identificar. Isso mesmo. É preciso que as empresas e os profissionais liberais que pretendam crescer comecem a entender que a busca por ajuda, por assessoramento técnico não é gasto, é investimento. Sim. Porque você vem com todo o seu know-how, com toda a sua expertise e apresenta para a gente alguns indicativos, alguns indicadores que são muito claros e que a gente não percebe porque está envolvido no trabalho do dia a dia. E, às vezes, você tem necessidade de fazer a correção, mas não sabe como.
E aí você falou uma coisa muito importante. Por que quando nós estamos dentro do nosso ambiente ou de nossas rotinas, às vezes é difícil percebermos ou diagnosticar a estação que estamos passando? E é normal para todo empresário. Nós temos envolvimento emocional com os nossos negócios. Então, quando você tem pessoas de fora orientando, o que exige uma humildade muito grande de quem empreende, porque você tem uma pessoa de fora opinando sobre seu negócio, essa pessoa ela não tem envolvimento emocional e ela não tem interesses financeiros. Então, vai te ajudar nessa identificação dessa estação, mas não só isso, a trazer o comportamento que você precisa ter naquela determinada estação. Principalmente na estação da correção, que são estações mais difíceis, porque às vezes você até diagnosticou o problema, mas você não sabe como resolver. E Bia, existe uma evolução? Tô na correção, quando eu termino ela vou para o alinhamento, depois promoção, ou elas são totalmente divorciadas? Sim, ótima pergunta. Bom, a segunda estação que eu costumo falar que todo negócio vai passar é o alinhamento. E a estação de alinhamento são estações de pequenos ajustes, refinamentos. E às vezes são até mais difíceis do que a estação da correção. É a sintonia fina, aquela coisa. Na verdade, outra frase que eu amo do Walt Disney, ela se encaixa para muita coisa. Os detalhes fazem a diferença. E às vezes são detalhes que estão roubando a sua paz. São detalhes que você precisaria ajustar para ter uma leveza maior. Mas, Bia, até nisto, até no alinhamento, é preciso que tenha time, feeling de perceber e hora de mudança. Por quê? Para não criar instabilidade. Se você está alinhando toda hora, está mudando toda hora alguma coisa, você cria uma instabilidade, primeiro emocional. Depois, a equipe, às vezes, pode não compreender as pequenas mudanças. Fica ansiosa. Por isso que é importante que haja realmente alguém que faça essa orientação. E você comentou sobre instabilidade e uma colocação que eu gosto sempre de fazer, né, na gestão das empresas, dos negócios, é que constância é mais importante do que intensidade. E a direção é mais importante que a velocidade. Então, quando você está numa estação de alinhamento, por exemplo, eu preciso ter a paciência de que pequenos ajustes exigem um time que muitas vezes trata-se muito mais de alinhar a direção do que a velocidade. E ter muito mais constância do que intensidade. Porque, como o Otávio fez essa pergunta, mas em que momento eu transiciono de estação? Né? Então, a estação do alinhamento, ela exige essa sabedoria. Né? E os alinhamentos não são só técnicos, mas eles são também de esfera emocional, comportamental e psicológica. A gente está falando hoje cedo, né? A questão emocional, às vezes pega muito mais que a questão técnica, né? Uma coisa está muito atrelada à outra. E eu acho, na minha concepção, pelo que a gente já viveu, que a questão emocional ela vem muito antes da questão técnica, né? Porque se ela não estiver bem... Você tem que ter a humildade de falar assim, eu vou deixar uma pessoa de fora dar pitaco na minha empresa. Isso é difícil pra caramba. Porque a gente tem tanto apego naquilo que a gente construiu, que a gente quer manter aquilo tão do nosso jeito, que a gente esquece que às vezes o nosso jeito não é profissional. É uma boutique pequenininha, é uma coisinha pequena que se você quiser crescer, você tem que tomar atitudes, mudar a sua atitude para você ser um empresário grande, uma empresa maior, enfim. E olha que forte, perdão, As relações profissionais têm mudado muito e muito rapidamente, né? E hoje a gestão das emoções talvez seja o ponto mais crucial da empresa. Porque ela define praticamente todos os campos da inter-relação, seja da equipe para com ela mesma, seja da equipe para com o cliente, né, para com fornecedores, para com o produto que você quer colocar no mercado. Né? Se você não tem uma gerência emocional ali, você pode ter uma expertise grande, mas você não consegue implementar de maneira adequada. Perfeito. Na verdade, na minha opinião, a gestão das emoções é o ponto principal entre ser pesado ou ser leve. A tua rotina, o teu dia. Pegando um gancho nisso que você comentou, olha que forte essa frase. E quando eu li a primeira vez, isso gerou uma reflexão muito profunda para mim, que todo cadáver no Monte Everest já foi uma pessoa motivada, persistente e fora da sua zona de conforto. E se você for pensar sobre o empreender, todo mundo que começa a empreender ou que está na cúpula de um negócio é uma pessoa persistente, fora da sua zona de conforto, dedicada,
Mas não adianta a jornada se for para se chegar ao topo me custar tudo. Então, qual é a reflexão que vem de uma frase tão profunda como essa, né? E importante é que as empresas, quando chegam na estação da promoção, que é a última das estações que falta a gente comentar, Sim. muitas vezes se está tão atarefado que os envolvidos não percebem que é hora De agradecer. de agradecer, né? A promoção De é curtir. isso, né? Então, por que é tão difícil, Bia, o empresário, o empreendedor, identificar a fase da promoção? Perfeito. Então, a gente comentou aqui de 3 estações, né? Correção, alinhamento e promoção. A estação da promoção é aquela estação onde você tem objetivos alcançados, a realização de um sonho. Você está colhendo frutos daquilo que você plantou, daquilo que você corrigiu, daquilo que você alinhou. E eu percebo bastante essa dificuldade de muitas vezes a empresa ou os próprios sócios reconhecerem a estação da promoção. Porque às vezes a gente chega muito cansado na estação da promoção. Ou foi muito difícil a jornada até ali. Então a gente está sempre resolvendo problemas, a gente está sempre olhando aquilo que precisa ser melhorado. Precisamos sempre progredir, claro que sim. Mas a estação da promoção é uma estação de contemplação. É uma estação de apreciação. Mas a primeira coisa que precisa acontecer para você viver a estação da promoção é você aceitar. Porque muitas vezes pode ser tão óbvio para muitos, mas não para nós. Então, a estação da promoção é o momento de refrigério, é o momento de puxar o fôlego, é você se alegrar, é você apreciar, é você admirar. Então, Agradecer também. agradecer. Curtir. Né? Aproveitar. Não significa que a promoção seja o último estágio da empresa. É isso que eu eu ia posso falar estar no agora. meio da jornada. Você pode estar no É o meio da degrau, né? jornada, mas você sabe que também acontece muito na estação da promoção? As pessoas têm medo de contemplar, agradecer, usufruir, porque não, isso aqui logo vai passar, ou não, eu não posso me contentar, e às vezes você tem um problema de contentamento ali. Então, a estação da promoção, ela vai acontecer para todos nós, a correção, o alinhamento, a promoção, e sim, você não vai passar só uma vez por essa estação, que você eu- vai que eu ia passar falar, algumas São vezes. ciclos, né? São ciclos, eu creio que são ciclos. Essas 3 fases têm que estar muito bem estabelecidas na empresa, né? É por isso que a importância dessa gestão que nós temos hoje no escritório. Identificar os processos, realinhar o que precisa realinhar e entender em qual fase estamos, né? Exato, Isso porque facilita muito. isso vai nos ajudar no planejamento, né? No planejamento estratégico. Então, nós estamos encerrando um ano, nós vamos começar um próximo ano. Nós temos uma série de questões acontecendo que estão sob a gestão direta dos sócios do negócio, ali no segmento onde você atua, mas tem uma série de influências externas, né? Mudanças políticas, cenários internacionais instáveis, questões econômicas. Uma guerra mundial acontecendo. Exato. Então, Pós-pandemia. Deus me livre, guerra mundial não, uma guerra a nível de Mundial, mundo. né? Que hoje em dia Não é uma guerra ativo, mundial, graças a Deus. E são coisas que a gente não controla. não é? exato, mas nós somos afetados. Então, eu gosto muito de falar essa frase, né? O que afunda um barco não é a água para o lado de fora, é a água para o lado de dentro. Então, você precisa manter a água para o lado de fora. E eu assemelho isso ao caos. Então, o caos externo, o caos que nos rodeia muitas vezes, nós precisamos manter esse caos para o lado de fora. Então, voltamos ao ponto, a maneira como a gente reage emocionalmente, a maneira como a gente lida com problemas, a maneira como a gente escolhe tocar o nosso dia, a nossa jornada. Todos nós temos a mesma disponibilidade de tempo no planeta inteiro. E se nós não nos colocarmos na nossa agenda, nós só vamos viver a agenda do outro. Nós podemos vender as nossas horas, mas nós não podemos comprá-las novamente. Então, precisamos gerenciar o caos. E ele sempre vai existir. Ora sentiremos uma pressão maior, ora sentiremos uma pressão menor. Mas esse gerenciamento de dentro para fora, ele tem que existir. E no empreender, a gente sabe que a pressão ela é muito maior. Isso né? é muito importante porque a gente vamos pontuar aqui umas coisas interessantes. Nós não saímos, mas estamos numa parte amena de uma pandemia mundial que afetou todos os setores, em todas as áreas, de todas as formas.
Nós estamos com uma guerra que foi iniciada no começo desse ano, que afetou o preço do combustível, instabilizou o dólar, o mercado internacional, e agora estamos numa mudança política muito grande no Brasil, de uma polarização, de famílias brigando, de empresas se preocupando muito com o futuro. Mas também estamos vendo pessoas e empresas se renovando, crescendo, triplicando, quadruplicando o faturamento, abrindo novos negócios, novos nichos de trabalho. E vamos falar sobre isso, Bia. O planejamento passa por esse impulso que as empresas tomam? Sim. O planejamento ele tem 2 momentos, né? Ele tem o planejar aspectos e influências internas, que é aquilo que a empresa controla, aquilo que está sob a gestão, né, dos sócios, dos empresários, que é o controlar os seus procedimentos internos, é o seu custo e a sua despesa, as particularidades da sua área de atuação. E tem as influências externas, que é tudo isso. Aspectos mercadológicos, as mudanças que nos norteiam. Então, sim, cabe ao empresário, cabe ao sócio. No momento em que você senta para falar de futuro, a melhor forma de fazer planejamento é você trabalhar com cenários. Né? Você ter um cenário totalmente favorável, você ter um cenário desfavorável e você ter um cenário de equilíbrio. Porque toda crise não afeta só você, sempre vai afetar mais pessoas. Então, vai despertar determinados comportamentos, como a gente viu na pandemia. Qual foi a maior pressão da pandemia? Qual foi a maior dificuldade, além de, óbvia, uma questão de saúde, mas a pressão emocional e psicológica que todos nós sofremos. E além de tudo isso, que de forma pessoal todo mundo tem que gerir, empresários sentir uma pressão maior ainda. Então, o que eu vejo? Momentos de crise ou nos farão melhores e nós vamos crescer com isso, ou nós vamos regredir. Igual é impossível ficarmos em momentos de crise e de dificuldades. Bia, a tua empresa ela tem um viés bem interessante, que ela atende a muitos escritórios de advocacia. Não só de advocacia, mas sim, no teu caso, na tua linha de frente desse braço da empresa, atende aos advogados do Brasil inteiro, né? E eu sei que você já vem de cisões de escritórios, de fusões de escritórios, de empresas também familiares como a nossa, como a Faz Advocacia é uma empresa com 5 advogados, né, parentes, né, irmãos e pai. Neste ambiente da empresa familiar, o que você vê como o maior desafio? Sim, eu acho que o maior desafio é no empreender em família, que se tem todas as pressões normais que todo empresário tem, há também complementações sobre a preservação do relacionamento. Então, eu atendo muitos negócios onde os sócios não se dão bem. Então, eles não têm relacionamento, não há nenhuma ligação a não ser profissional. Quando a gente fala do empreender em família, a gente tem a ligação familiar, emocional, sentimental, psicológica. E aí o Otávio começou falando disso, né, hoje. A importância de você, dentro do ambiente de trabalho, estabelecer regras e limites de comunicação. Porque se a minha comunicação está alinhada, ajuda no meu comportamento. E esse comportamento me ajuda a manter a postura necessária que eu preciso ter. Então, na minha opinião, o maior desafio é você despessoalizar a relação. Porque se você despessoaliza a relação, você despessoaliza a marca. E isso traz uma leveza maior para quem é da família e para quem não é da família. Porque ali não trabalhamos por uma pessoa, trabalhamos por uma marca. Então, estabelecer regras e limites de comunicação, de postura, né, de comportamento, vai ajudar a ter maior leveza. E, principalmente, o escritório não é uma extensão de nossas casas. Nós vamos falar de trabalho no trabalho. E nós vamos falar de questões familiares em casa. E não vamos em casa falar do trabalho.
senão a nossa vida acaba girando em torno apenas do trabalho. E esse é o maior risco que empreender em família pode trazer. Nós estamos, né, doutor Pedro, nos policiando para isso, né? É um exercício. Até porque Diário. nós temos Diário. em casa pessoas que não fazem parte do escritório e elas não estão tão inseridas no contexto como a gente, inclusive Dona Kátia, nossa mãe, que está ali presente, junto com o Luca e o Kaique. Muito obrigado pela presença, Dona Kátia. Você é a grande responsável também por isso tudo. E esse desafio é diário, porque quando a gente tenta fazer o exercício no trabalho, é uma coisa. Você pode dizer para a equipe e entre nós mesmos, nós temos que focar na marca. Aí nós deslocamos o eixo pessoa, o eixo pessoalizado para uma marca, para um CNPJ. A gente tira o CPF e bota o CNPJ lá. Isso no trabalho se faz. Em casa, a gente precisa imaginar que esse CNPJ está superior também a essa relação que a gente trouxe de lá, porque senão a gente volta a embaralhar as coisas, né? E importante, no nosso caso, no nosso exemplo, é que não pode haver hierarquia. Os sócios são sócios, cada um com suas funções específicas, com sua Seus atividade talentos. específica, com seus talentos específicos. Olha o que eu tenho aprendido com essa meninada, desculpa a expressão, né? O que eu tenho me oxigenado com isso e o que eu tenho levado da minha experiência forma o que a gente precisa de um time. Sim. Porque um time, ele não precisa ser composto só por craques. Se você olhar um time de futebol, um time, ele tem um ou dois craques. Os outros são jogadores. Mas o craque sozinho não faz o resultado. Então é preciso que a gente compreenda isso, né? E aquele que se ache mais qualificado ou mais preparado, que só o preparo e a qualificação não dá a ele a credencial para se fazer maior. Porque a marca vai exigir que o time todo trabalhe. Ora, no lado direito ele tem prejuízo e o lado esquerdo compensa. Ora, o ataque melhora e piora e a defesa segura, não é? Para que haja no conjunto o resultado positivo para todos. Sim, na verdade, a marca corporativa, ela é a soma dos talentos individuais. E se eu tenho talentos individuais, significa que tem papéis que são exercidos de forma individual. Então, quando os sócios entendem isso, que na verdade ninguém precisa ser igual a ninguém, não tem um melhor do que o outro, mas é uma soma de competências, esses sócios conseguem levar isso para dentro da equipe também, aonde todo mundo está dentro do mesmo barco, então não há competição, mas sim colaboração, e isso fortalece a marca. E isso faz com que uma marca possa alçar voos mais altos, né? Se você observa, falando do Monte Everest novamente, quando a gente vê fotos do topo do Monte Everest, raramente você vê alguém batendo uma selfie. Você vê sempre fotos de pessoa em equipe. Você sempre vê fotos de grupo. Você pode ver uma foto de alguém sozinho, mas que alguém bateu daquela pessoa. Ou seja, lugares mais altos exigem persistência, preparação, mas exige equipe. Então, se você quer crescer, se você quer alçar voos mais altos, você precisa trazer mais pessoas com você, porque isso dá força. E eu gosto, né, de concluir com essa frase, que foi um insight meu, quando eu tive a oportunidade de abrir minha filial fora do Brasil. E uma frase que veio para mim é que quando o seu sonho beneficia apenas você, ele morre com você. Mas quando o seu sonho, ele beneficia outros e ajuda outros a alçarem voos mais altos também, ele se expande ainda mais e deixa um legado. Bia, é aquela frase, aquela máxima, né? Que sozinho a gente vai muito rápido, mas junto a gente vai mais longe, né? E esse ponto que o doutor falou é muito importante, da oxigenação, dos talentos, porque nós temos parceiros no escritório que são exemplos disso. Por exemplo, a Agronorte. Gilmar, lá em Tocantinópolis, fez a Agronorte há muitos anos atrás. Hoje em dia, Vinícius toca com ele, junto com o Iago, que são os filhos. A gente vê que a expertise dele ficou, mas os filhos topam. E os novos modelos, as novas tecnologias, a Mix não fica fora dessa também, em que os sócios são irmãos, trouxeram para Palmas a expertise de uma empresa de alimentos, e hoje em dia o filho é o CEO da empresa, e ele toca
adequando ao novo mercado. Isso é muito bacana, porque a gente vê o talento do jovem e a expertise do mais experiente sendo unidas e se respeitando, trabalhando junto para melhorar a vida tanto da empresa como das pessoas que dependem da empresa e do mercado que está inserido naquele contexto, né? E aí é muito legal isso. A importância das gerações mais experientes e sêniores não formarem herdeiros, mas formarem sucessores. Exatamente. E há uma diferença entre você formar herdeiros e você formar sucessores, né? Porque aí o sucessor, ele ajuda ele carrega o legado, ele dá continuidade à cultura, à visão, ao propósito do negócio. Eu acho que isso é muito bacana. Sim, com certeza. Eu tenho uma pergunta. Ô, Luca, vem cá. Pula pra cá, Luca. Nós temos aqui hoje vários participantes, né? Nós somos muitos, A mesa então não coube todo, mas Bia... já estamos falando de time, vamos fazer as substituições aqui, né? Falando dessa questão da sucessão, que eu acho interessante, que as empresas, o que acontece? Geralmente, que o doutor falou, tem o patriarca e ele começou do zero e deu tudo certo até hoje, e aí chega o filho que está formando, já formou, que quer voar, mas quer continuar ao lado do pai. E o pai às vezes não consegue abrir mão ali, pô, eu sempre dei certo. Por que esse menino aí que acabou de chegar, por que eu tenho que ouvir ele? Como fazer essa transição? Como formar esse sucessor, né? Não o herdeiro? Como que o cara que conseguiu construir do zero vai conseguir ter confiança no filho, no seu sucessor, para ele tocar dali para frente? Que eu acho que é uma frase que você fala, que eu acho que você vai falar. O que te leva daqui, o que te trouxe até aqui, não vai te levar daqui para frente, né? Eu queria que você falasse sobre isso também. Sim, ótima pergunta. A maior falha que eu vejo no momento de transição geracional de uma empresa, que é esse sócio fundador passar o bastão, né, para a próxima geração, e essa próxima geração muitas vezes é alguém da sua família, né? A maior falha é você treinar e desenvolver sucessores apenas no aspecto técnico. Então, se estuda em boas faculdades, se tem uma experiência, um intercâmbio, se capacita tecnicamente, o que é necessário para você assumir o comando de um negócio, para você ser um bom sucessor, você tem que dominar a matéria. Mas a capacitação mais importante é a emocional e psicológica, para você conseguir lidar com a pressão do empreender. E quem é o fundador do negócio, ele tem essa bagagem, essa experiência riquíssima que precisa ser passado o bastão juntamente com essa experiência. Essa experiência só vem na convivência. Então, recentemente, eu estou ajudando um negócio num momento de transição geracional, mas, infelizmente, o sócio fundador demorou muito. E ele está com Alzheimer. E do dia para a noite, ele se tornou... né, incapacitado de manter a sua atividade, e os seus herdeiros do dia para a noite precisaram passar a ser sucessores. E o maior desafio não é técnico, porque essas pessoas já trabalhavam dentro dos negócios. O maior desafio é de esfera emocional e psicológica. E isso vem com o tempo, vem com a experiência. Mas se você tiver aquele fundador ali do lado, ele vai te ajudar nos momentos difíceis a carregar o fardo e mostrar que pode ser muito mais leve. Bia, mudando um pouquinho o rumo da conversa, e assim, dentro daquilo que nós estamos debatendo, olha que interessante. Nós tivemos um treinamento seu lá em Curitiba, no meio do ano. E lá nós conhecemos um assistente também, um brasileiro, que mora em Orlando, né? O Cláudio. Você falava Cláudio, o estrangeiro, você identificava, eram dois Cláudios. Nós fizemos um contato com o Cláudio depois daquela rodada de estudos e depois rodada também de negócios e relacionamento, né? Porque vira isso, né? E o Cláudio já está pela segunda vez em Tocantins. A primeira vez ele veio a convite da Frase Advocacia, fez uma palestra aqui muito bem concorrida, onde ele falou de dolarização de capital, de camadas de proteção patrimonial fora do país, tudo regulamentado pela Receita Federal. Um tema bem interessante. E hoje ele está aqui e trouxe o sócio dele, que é de Recife,
para falar de tokenização de empresas, uma forma de captação de recursos novos, de ativos. E para você ver o tanto que esse interrelacionamento nosso vai gerando frutos. Né? E você que não conhecia o Tocantins, veio o Tocantins através da frase de advocacia. Eu queria que você desse uma palhinha, falasse um pouquinho do panorama que você vê para o Estado, em que você acredita que isso aqui possa contribuir para a economia nacional, especialmente no segmento também da advocacia. Sim, tive a oportunidade, né, de marcar o meu 24º estado, né, de forma presencial, quando tive a oportunidade, né, de vir a primeira vez, né, ao escritório, e eu fiquei encantada com o estado, né, primeiro, a receptividade das pessoas, o empenho das pessoas. Sabemos que tem muitas pessoas aqui nessa terra que vieram de outras cidades e de outros estados porque acreditam, né, em Palmas, acreditam em Tocantins, as cidades ao redor, né? Então, realmente, eu vejo muito potencial, muita oportunidade, mas eu acho que tem uma coisa bacana aqui no estado, né? Eu que já tive a oportunidade aí de estar em mais de 250 cidades do Brasil, né, de forma presencial, se tem muita humanização no sentido de compartilhar conhecimento. Como você falou, puxa, a gente conheceu um bom profissional que fala de um tema de interesse comum. Vamos abrir um espaço para que essa pessoa fale para os demais. Então, para mim, Palmas, ou melhor, né, Tocantins como um todo, me remete a compartilhar. As pessoas, quando elas veem que algo é bom, elas dividem, elas compartilham, elas promovem, elas abrem espaço e elas não guardam numa caixinha só para elas crescerem ou para elas se desenvolverem. E eu acho que é isso que faz do Estado um potencial tão grande. É as pessoas compartilharem, dividirem, terem essa humildade de trazer aqui para o Estado e abrir as portas do Estado daquilo que está fazendo sentido em outros lugares e até mesmo fora do Brasil. O Cláudio falou isso, né, doutor Pedro, naquele dia que nós estávamos conversando, porque quando ele veio da outra vez, ele veio para Recife e de lá ele fez um périplo no Brasil. Recife, São Paulo, Brasília, depois foi para Curitiba, foi até Porto Alegre. E a gente falando para ele do nosso sonho de expandir o escritório. De ir para Brasília nós vamos ter que ir porque tem que trabalhar nos tribunais superiores. Mas abrir em São Paulo e tal, em Paraná, e ele falou, olha, eu estou te dando uma visão de quem vem de fora e está vendo e está percorrendo os negócios. Os negócios tocantinenses são negócios muito grandes. Há um potencial de crescimento muito grande aqui. Talvez, se vocês forem lá para fora, vocês vão disputar coisica. Achei até interessante essa expressão que ele utilizou, né? E nos fez voltar os olhos mais para o nosso mercado aqui mesmo, com mais intensidade. É essa a visão sua também? Eu acredito que sim, porque se vocês que já estão aqui no estado não explorarem ao máximo essa terra tão rica que vocês têm, certamente estrangeiros farão isso, porque é um estado que está sendo muito olhado por outros lugares, outras regiões, outros empresários, outros empreendedores. E eu gosto de falar, né, você só multiplica o que você já tem, né? E você já tem nas suas mãos, né? Vocês são daqui, vocês construíram seus negócios aqui. Então, sim, eu acredito que tem muito potencial. Como eu falei, eu que já tive a oportunidade de ver quase todos os estados do Brasil, faltam poucos, né, para fechar o Brasil inteiro. Certamente Tocantins é um estado que se mostrou com diferenciais para mim. Olha que interessante, falando sobre esse assunto. Esse dia foi abordado por um amigo que é advogado também, só que mora no Rio de Janeiro atualmente. Estudamos juntos aqui no Tocantins. Ele foi embora trabalhar num escritório lá de advocacia. E a gente sabe que os escritórios lá é uma outra realidade, né? Sul e Sudeste são outra realidade de escritórios. Ele falou para mim, me chamou e falou assim, Pedro, eu quero te parabenizar, porque eu vejo a formatação de escritório de vocês atualmente, que a gente não é acostumado a ver isso no Tocantins. Eu só vejo isso lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, nas viagens que eu faço. Vocês estão trazendo para o Tocantins uma realidade nova. Com esse modelo de escritório, ele chama de Big Law, né? E eu falei, cara, que bacana receber esse feedback. Nossa, é muito bom isso, muito bom. E a gente sabe que esse trabalho de desenvolvimento desse tipo de negócio, é claro, a gente depende muito de uma boa gestão dessas ferramentas que você trouxe. Eu queria já puxar esse gancho.
Desse trabalho de gestão, quais são as ferramentas que a gente tem para poder melhorar o planejamento financeiro, o planejamento estratégico do escritório? Você já implantou no escritório, mas eu quero que você fale isso para os demais que estão ouvindo a gente. Eu acho que a tua pergunta casa muito com o que a gente estava comentando aqui sobre o Estado. Eu acho que a primeira coisa é você ver e acreditar no potencial do lugar onde você já está. Sabe aquela história, a grama do vizinho é sempre mais verde? Olha para sua grama. A pergunta que eu mais recebo nas aulas, nas palestras que eu faço é: ô Bia, qual área dá mais dinheiro? Ô Bia, em que lugar é melhor abrir o escritório? Qual estado é melhor? Qual capital é melhor? Qual área é melhor? Gente, todas as áreas dão dinheiro. Todos os estados têm seus potenciais. Então, eu acho que a primeira dica é você acreditar no lugar aonde você está, no mercado aonde você está. Segundo ponto, acreditar na sua marca. Acreditar naquilo que você faz, acreditar no teu trabalho, na tua qualidade. Uma pergunta que eu falo que é uma pergunta para todos os dias, eu faço sempre para mim. E isso me ajuda a não só manter a minha qualidade, mas medir o meu nível de entrega. Né? E então eu falo, uma pergunta para todos os dias é essa: você se contrataria? Você contrataria o seu negócio? Você contrataria a sua empresa? Porque só você sabe se a tua entrega é 100%. Se ela é realmente de todo o coração. Então, se a sua resposta é sim, eu contrataria a minha empresa, eu contrataria um profissional como eu. Você tem total potencial para alçar voos mais altos. Uma resposta sincera, né? Olha que interessante. Pedro falando de ferramentas aí. Lá atrás, quando você trouxe a sugestão, falou, olha, vocês precisam investir na imagem, nas redes sociais, o caminho agora está aberto. O cliente está chegando pelo engajamento das redes sociais, pela internet, pelo site. Invistam nisso e houve até um certo ceticismo. O Dr. Pedro tomou a frente dessa área também no escritório e nós contratamos uma empresa que cuida da nossa imagem, dessa rede, dessas mídias sociais e tal. E isso deu um engajamento muito grande, deu uma visibilidade muito grande. É claro que isso aumenta a responsabilidade, não é? Hoje nós atendemos aí, fazemos consultas online, o cliente já entra, já faz contato, já faz o pagamento online e a gente está atendendo clientes da Europa, dos Estados Unidos, de outros estados, faz a consulta e é claro que a consulta é só o funil de venda, né? Na sequência da consulta já estão vindo as ações. Muitas delas a gente nem conhece o cliente fisicamente. Ele já manda a documentação, a gente prepara já os papéis e damos a entrada nos processos. Olha que interessante, né? Sim. A gente agregar ao nosso negócio, que é um negócio muito tradicional, o negócio advocatício é um negócio tradicional. Antigamente havia 3 profissões, né? Era médico, engenheiro e advogado. Né? Advogado. É advogado. Hoje, a advocacia ela tem que estar plugada com todas essas portas de entrada. Né? Como é que você tem visto isso por aí? Sim. É assim mesmo? Os escritórios que têm essa vertente online têm levado dianteira ou isso não influencia no mercado? Sim, o nosso mercado mudou muito, né? E hoje o posicionamento digital ele já não é mais uma opção, mas ele é obrigatório. E se for pensar, né, na forma como vocês têm hoje se comunicado nas redes sociais e trazido, né, os temas de uma forma tão objetiva e leve, a minha frase preferida e que resume, né, tudo que vocês têm contribuído, né, e comunicado, né, de forma digital é que quem viu o óbvio aonde ninguém viu, isso sim é extraordinário. Então eu acho que o segredo está nisso. É a gente comunicar aquilo que é óbvio e que talvez as pessoas já ouviram diversas vezes. Mas a maneira como você comunica, a objetividade, a leveza, a transparência, eu acho que a empatia com o seu público, eu acho que isso é um grande diferencial. E para mim isso é extraordinário. Né? A gente, né, costuma se falar que já não há mais nada de novo, que tudo se repete. E eu acredito que sim. Mas a forma de falar e de comunicar e conectar com o seu público, eu acho que isso é um grande diferencial. E eu acho que é isso que vocês têm feito, né? Então eu acho que isso é muito bacana e certamente isso ajuda a trazer crescimento, né? Isso me remete àquela questão
dos patriarcas que vieram lá de trás, que não tinham a internet, que Isso. começaram no boca a boca. E muitos dos filhos que já vêm dessa geração nova da internet, do Instagram, do TikTok, e veem esse mundo que às vezes os mais velhos não veem. E aí tem esse choque de geração e eles não estão abertos às novas tecnologias. Não é porque o seu deu certo que o novo também não vai dar. Na verdade, se vocês se encontrarem e verem o equilíbrio, vocês podem ir muito, muito mais alto e voar muito mais alto, né, Bia? E aí a frase que você comentou que eu gosto, né, sempre de repetir. O que nos trouxe até aqui, talvez não nos leve mais daqui para frente. Então não é invalidar o sucesso construído ou invalidar aquilo que foi feito até aqui. Nos trouxe até aqui. Mas agora a gente precisa fazer diferente para caminhar daqui para frente. E realmente eu vejo muitos conflitos geracionais dentro dos escritórios, principalmente nos momentos de troca de bastão de uma geração para outra. Então envolve, né, tudo que conversamos aqui, não só de esfera técnica, mas relacional, comportamental, emocional e a humildade de ambas as partes. Não é uma competição. Estamos todos no mesmo barco e a gente quer construir um negócio que seja sustentável a longo prazo e que deixe um legado, né? Sim. Essa comunicação também não pode ser só improviso. A gente vê aí alguns fenômenos na internet de gente que explode de comunicação aí, sabe que tem gente que já tem um feeling para isso, já vem pronta praticamente, mas é raro. São estrelas, né? E também é um estrelato muito rápido, né? Do jeito que vai, que chega, desaparece, né? E o que nós temos feito nessa comunicação também é com a ajuda profissional. Orientação profissional, de posicionamento nas redes, de constância das publicações, com horários, não é, com cortes certos, com tamanho de corte, né? Tudo isso a gente vai aprendendo com essa meninada, né? Eles que estão trazendo e a gente vai a reboque, né? Mas sempre com uma empresa por trás que cuida das questões técnicas nossas. Ou seja, né, como o Walt Disney diz, os detalhes fazem a Quando diferença. se fala de ferramentas, a gente fala disso, né? A internet é uma grande ferramenta para quem quer empreender. E você está inserido nela ou não está inserido nela, vai dizer qual que é a empresa, qual que é o fruto da sua empresa. Tenho muita convicção com relação a isso, né? Já estamos aqui indo meio que para o final do nosso episódio. Como eu gosto de fazer, Bia, é uma tradição aqui, todo mundo faz as suas considerações finais. Deixando uma mensagem, deixando um aprendizado do dia, desse bate-papo que foi muito interessante. Você viu tanto que passa rápido, né? E eu quero que você comece falando, dando essa sua consideração pra gente. Sim, eu gostaria de encerrar falando a frase que, na verdade, eu sempre começo os meus encontros, né, as minhas palestras, e hoje é a primeira vez que estou falando num podcast, então estou me sentindo honrada pelo convite. Você viu tanto que eu tava vocês. nervosa, né, gente? Eu fiquei super nervosa. Meu Deus. Muito tímida, né? Mas, por muitos anos, o meu slogan foi sobre como transformar conhecimento em retorno financeiro. E eu falava sobre isso. Quando a gente sai da faculdade, ninguém nos ensina como transformar anos de estudo em dinheiro, em retorno financeiro. Mas, depois de 10 anos de jornada, né, e quando a minha empresa, né, fez aniversário, eu fiz uma reflexão. E eu comecei a ouvir mais de uma vez, por diversos lugares que eu comecei a passar. Então, nos últimos 10 anos, eu fui muito presencialmente aos escritórios, né? E hoje eu chego ali a fazer 10, 12, 17 reuniões num dia. Dá para fazer, gente, com gestão de tempo. E para mim, todos os dias é um aprendizado absurdo. Mas eu comecei a chegar em muitos lugares que eu comecei a encontrar pessoas que prosperaram. Pessoas bem-sucedidas, estruturas muito bonitas. E eu comecei a ouvir desses sócios sêniores. Bia, você tá vendo tudo isso aqui? Você tá vendo toda essa prosperidade? Você tá vendo essa estrutura? Você tá vendo, né, a nossa marca? Então, Bia, me custou muito. Custou a minha família, custou o meu emocional, custou a minha saúde. E, Bia, eu não posso mais voltar no tempo. E hoje não faz mais sentido para mim. Então, eu comecei a entender que não era só sobre prosperar. Porque todo empreendedor quer prosperar, todo profissional quer prosperar. Mas prosperar não pode nos custar tudo. Custar aquilo que não podemos comprar de volta. Então foi quando eu mudei o slogan da BM. E eu falei assim, não, eu não quero só ajudar a transformar conhecimento em retorno financeiro. Eu quero ajudar pessoas e negócios a prosperarem. Mas com propósito e com leveza
Então, o que mais me alegra hoje não é se a empresa e o escritório está prosperando e se eu estou conseguindo ajudá-los a prosperar. O que mais me contenta hoje e reforça o meu propósito é se eu estou ajudando esse negócio a prosperar com leveza e com propósito. E eu acho que é isso que vocês estão construindo aqui. E isso é o mais importante. Legal. Show de bola. Doutor Luiz Otávio. É uma alegria sempre aprender com a Bia, né, e trocar experiências. Ela trouxe um novo olhar para o nosso negócio e o nosso escritório pode ser dividido antes e depois da sua empresa chegar para a nossa assessoria. Eu tenho dito isso aonde tenho passado, agradeço por essa parceria, a par do nosso crescimento. Estamos vendo o seu crescimento também, né? Então nós somos meio cúmplices nesse crescimento aí. E para nós é uma honra contar com você, com seus ensinamentos, com o seu trabalho. Muito obrigado por tudo. Queria agradecer a Bia e reforçar o que o Dr. Luiz falou. Realmente é um divisor de águas e minhas considerações finais é sobre isso. Eu vejo, Bia, alguns amigos, vejo algumas empresas que têm esses patriarcas e não conseguem fazer essa transição. E eu queria até deixar um exemplo e algumas pessoas me perguntam, como vocês conseguem, né? E eu acho que eu tenho duas coisas que eu sempre falo. Primeiro, tem que ter a humildade de todo mundo. Humildade. De se descer um pouco do seu papel de pai e de fundador. E eu também tenho a humildade de reconhecer a história do meu pai e do sócio fundador, né? E uma coisa muito interessante é que no nosso escritório, só de carreira de juiz, ele já tem mais anos do que eu de vida. Ele teve 30 anos de juiz e eu tenho 26 anos. Então hoje a gente se encontra no mesmo patamar e eu com as minhas habilidades e ele com as deles, entendeu? E isso mostra muita humildade dele, principalmente. E você nos mostrou isso. E também a gente tem que se cercar de profissionais que nos ajudem a isso. Você é um desses, a sua equipe, que para quem não sabe, também a empresa dela faz o nosso financeiro, né? Além da gestão de societária. Se cercar de pessoas que sabem, não sei mexer no marketing, se cerque de pessoas que saibam mexer no marketing. Isso. E você, mas é gasto. Gente, não é gasto, é investimento. O seu negócio tem que dar lucro também, não é só ali porque você tem que fazer, tem que sorrir, tem que aparecer, né? E é isso, agradecer aí a sua presença, de todos que estiveram aqui, mas principalmente a sua. O que eu tenho que falar, vou pegar o gancho do que você falou. A gente sempre falou, acho que inclusive no segundo podcast, falando sobre contratos, que a gente não precisa ter medo de investir no nosso próprio negócio. A gente falando de advocacia, investir no escritório de advocacia para proteger o seu negócio não é um custo, é um investimento. Investir numa gestão para quem tem empresa, no nosso caso, um escritório de advocacia, investir numa empresa de gestão não é custo, é investimento. Então, o nosso nível, o nosso crescimento antes e depois de ter você na nossa empresa foi assim, perceptível não só pela gente, mas por todos. Então, todo mundo que cerca a gente fala assim, nossa, eu vejo vocês na rede social, eu vejo vocês postando, se empenhando com relação ao escritório de vocês, eu fico muito feliz de receber esse feedback. E claro, a gente trabalha muito, né? Tem nossos méritos, mas cercado sempre de bons profissionais, como no caso a Bia. E foi um prazer ter você aqui hoje. Espero que tenha sido uma experiência maravilhosa para você nesse seu primeiro podcast. Primeiro de muitos com a gente também, se Deus quiser, né? E é isso aí, gente. Ficamos aqui com esse nosso episódio. Bia, conta das suas redes sociais aí. A gente gosta sempre de indicar também. Você fala pro pessoal aí quais são as suas redes sociais. Sim, foi um prazer. Como lhe encontrar? Foi um prazer. Gente, então eu tenho o Instagram, @BiaMachinique. Compartilho muito lá sobre gestão, sobre o dia a dia, né? Eu falo das minhas andanças, né? No Brasil, fora do Brasil. Então vai ser um prazer te receber lá e a gente dividir cada um dos dias. Um abraço e até a próxima. E nós, como vocês já sabem, Frase de Advocacia, estaremos lá também compartilhando nosso dia a dia, nossas experiências, temas importantes para vocês, não só no podcast, mas também nos nossos processos jurídicos e afins. E mais uma vez, curta, comente, compartilhe. O doutor Alex falou aquela frase interessante. Se você acha que fez sentido para você,
indique para uma pessoa que vai fazer sentido também. Então, indique para alguém que faz sentido também. E é um prazer ter vocês escutando, ouvindo, vendo a gente onde quer que esteja. Um abraço e até a próxima.